O nosso desafio hoje, então, é a gente fazer uma discussão inicial. A gente veio trabalhando com vários conteúdos no que se refere à história da arte e à implantação do centro de memória. E hoje nós vamos tentar entender essa passagem da arte moderna para a contemporânea. Então a gente vai fazer duas partes fundamentalmente. Se vocês trouxeram alguma coisa para anotar, o celular, seria legal. Algumas características para a gente trabalhar juntos. Se não trouxeram, também não tem problema, tá? Por quê? O que é nosso objetivo? O nosso objetivo é a gente tentar entender algumas características da arte contemporânea, então nessa primeira parte, e depois dessas características a gente identificar analisando as obras juntos. Então a gente vai sair daqui hoje, eu espero, conseguindo localizar algumas características da arte contemporânea em algumas obras. Beleza? Então é muito simples, para falar a verdade. Então, como a gente já veio discutindo em grande medida uma série de questões sobre o conceito de arte, como ela foi desenvolvida, a questão da implantação de um centro de memória, hoje a gente vai pensar um cenário depois de 1945. Então, por convenção, a gente chama a arte moderna, o movimento que surge, tá meio, mas eu acho que tá bom. Não, eu acho que tá super bom, muito melhor. Obrigado. Então, depois do impressionismo. Depois do impressionismo, então, na França, a gente tem um conjunto de características que modifica toda a ideia do cenário artístico, ok? Então, se a gente pensar do século XIV, na invenção da perspectiva, até propriamente o século XIX, o que a gente vai ter como característica é uma tentativa de copiar a realidade. Beleza? Simples. Então, qualquer artista, de Leonardo da Vinci, a Tiziano, a todos esses artistas iniciais, eles tentavam representar a natureza fielmente. Aí você poderia me perguntar, mas Vivas, como é possível representar a natureza se eles estão representando a ideia do sagrado? A Virgem Maria, Jesus Cristo, a crucificação, um anjo e assim por diante. Vamos lembrar que a ideia de realidade ela é social. Então significa que seria comum você acreditar na existência de Jesus Cristo. Logo, existe um padrão de como Jesus Cristo deve ser representado. Então, até para aquelas cenas que poderiam parecer imaginárias para alguns, nós hoje, né, ela como a visão de Deus, os artistas buscavam representar o mais próximo possível a partir de uma convenção. Assim foi construída a Capela Sistina, assim foram construídas mais de 200 crucificações desse ponto de vista. Ok, quando a gente chega na arte moderna, só pode existir um pressuposto a partir de agora. O pressuposto geral, eu só posso representar aquilo que eu vejo. Ótimo. Deixa para a fotografia a representação geral do que está mais próximo do real, e a gente usa a fotografia até hoje como mecanismo, sabendo que a fotografia não capta o real, né? Ela também é um corte do real. Todo mundo entende isso? Muitas vezes você pega um trecho ou você faz um recorte, como ela está fazendo. Geralmente os fotógrafos valorizam aquilo que você tem de pior, eles fazem um grande treinamento, sabe? São anos de treinamento assim para pegar assim, qual que é a cena que ele está pior? Aí eles pegam, eles sabem todas as teorias, estudou os maiores fotógrafos do mundo, todas as técnicas de iluminação. Mas ao invés deles captarem como os bons fotógrafos, né, que é um instante, porque o instante é o clique, pá! É aquele momento que só ele domina aquele congelamento. Ele faz um teste para quê? Ele faz um teste para pegar o seu nariz de lado. Vocês vão ver que todas as fotos vão me aparecer assim. E quando eu fizer assim, então, tipo o Sr. Burns, vai ficar pior ainda, que aí ela vai captar. É uma vingança de todo mundo. Então, o que acontece? Quando a fotografia surge como evento fundamental, quem passa a representar a ideia do real?
é a fotografia. E a arte se liberta para representar o campo do sensível. Olha que bacana. Então, vamos entender isso, né? O Descartes, nas meditações, vai ensinar para a gente uma coisa muito interessante, que o penso, logo existo. O penso, logo existo é que tudo eu posso testar a partir de um gesto empírico para dizer se é verdade ou não. Esse é o pressuposto da ciência. Se essa cadeira existe e ela tem uma materialidade, eu consigo testar, né? Então eu pego essa cadeira. Se eu não souber o material, eu posso aqui retirar um ponto dessa cadeira e saber o material que ela é feita. Simples. Mas o que acontece depois do século XIX, principalmente com o impressionismo? Eles criam uma noção fundamental que a gente não conhecia, que é o sinto, logo existo. O que significa isso? Grande parte da dinâmica que a gente tem no mundo, a gente aprende a partir das características sensíveis. Né? Uma criança, por exemplo, eu não vou falar nada ruim não, viu, Penel? Eu vou me controlar. A gente sabe hoje que pra gente é muito óbvio, uma criança apreende o mundo mais pelo campo do sensível que pela razão. Então o que ela vai fazer? E pela imaginação. Ela vai fazer testes contínuos. Ela vai fazer testes contínuos. Se você vira para a criança, você não deve colocar a mão no fogo que queima. Ela entendeu que queima. Mas o que ela vai fazer? Ela vai colocar a mão no fogo. Aí você vai falar assim, você não sabia que queimava? Ela fala, sabia. Você vai dar uma bronca? Não, não faz sentido você dar uma bronca. E eu estou falando assim as coisas mais bonitas de uma criança. Eu não estou falando lamber coisa aí na rua, comer coisa podre. Isso é só um detalhe, né? Por que então? Ela está usando mecanismos que a gente vai atrofiando com o tempo. Quais são os mecanismos então? Da apreensão pela visão, pelo cheiro, pelo tato e outras condições. Então a arte moderna, o que ela quer representar? Ela não quer representar fielmente o seu rosto. Ela quer representar qual é a característica que o seu rosto me passa. Dados da personalidade, uma certa tristeza, uma certa felicidade. Então veja só, da produção então geral que a gente está fazendo, que é do século XIX, do impressionismo, até a década de 50, todos os artistas que vocês conhecem vão estar, em certa medida, buscando essa ideia de uma representação do campo do sensível. Da representação da morte, da dor, da felicidade, da infelicidade. Então não cabe esse artista mais buscar ali uma representação correta. Ele visa muito mais uma expressão que o correto. Porque o correto é de quem? Agora, fotografia. Quem vai representar o correto é a fotografia. Depois, rapidamente, surgem as imagens em movimento, que são os artistas, são os primeiros a fazer. As primeiras fotografias que a gente tem são fotografias em movimento ainda, pegando uma primeira fotografia, uma segunda fotografia e tentando unificar essas fotografias, até gerar o pressuposto do cinema. Não sei se vocês já viram os primeiros, vocês já viram? Os objetos que rodavam, você coloca uma série de imagens num carrossel, roda esse carrossel e você olha para um dispositivo, dá a sensação, então, que está em movimento. Mas o que está em movimento, de fato, é a captação congelada de vários pontos até chegar a esse ponto geral da rotação. Lindo! Então, essa chave explicativa que a gente já viu em outros momentos, né, que seria o quê? Todos os artistas visavam isso. Mas agora eu preciso que vocês decorem algumas características fundamentais para a gente desenvolver. Vamos entender algumas características? Super fácil. Do século XVI até 1945, que depois a gente vai começar 1945 e 50, nós estamos trabalhando com alguns conceitos. Quais são as características de todas as obras de arte?
Unicidade. Ela é única. Tá claro? Vocês têm que entender isso. Única. Então a Mona Lisa tem duas? Não, tem uma. Um Monet, uma obra do Monet específica que está no museu, tem quantas? Uma. Ela é única. Simples. Ok? Única. Segunda, originalidade. Ela não é única no sentido, não é porque só tem uma unidade. Porque ela é única no sentido da sua originalidade. Então significa o seguinte: ela é tão relevante, ela é tão importante como um documento de uma independência. É único esse documento. Tá claro? Unicidade, originalidade, e você não pode reproduzir. Então, tudo bem, eu adoro uma obra do Monet. Eu contrato uma pessoa para reproduzir uma igual. O que passa a acontecer, então? Você está... Não, se você ficar na sua casa, não tem problema. Você não pode apresentá-la como original, porque senão você está falsificando uma obra. Lindo, não é? Ótimo. Então, os grandes museus do mundo, eles guardam todas essas obras que são únicas, que não são reproduzíveis e que são originais. Agora eu vou falar um contexto para vocês que é da arte contemporânea, que é o objetivo agora da nossa conversa inteira, para a gente conseguir entender algumas obras que estão distribuídas aqui. Ok? Então, depois de 1945, veja que interessante, a Europa inteira está devastada. A Segunda Guerra Mundial, ela destrói grande parte da Europa. Paris foi preservado, vocês sabem disso, mas as outras capitais não foram. Paris é conservada por um motivo. Vocês sabem por quê? Alguém sabe por que Paris não foi destruído? Sendo que na Europa tudo foi destruído? Alguém imagina? Porque eles adoravam os franceses. Alguém imagina? Não. Hitler estava fazendo, na terra natal dele, a maior cidade e o maior museu do mundo. Que quando ele ganhasse a guerra, todas as obras que ele roubou, tem até alguns filmes da recuperação dessas obras de arte, não sei se você já viu, depois vocês procuram, né? Essas obras de arte que foram roubadas. Sabe o que ele queria? Ele visita Paris, olha aquilo e fala assim, imagina se eu construir o maior museu do mundo e não tiver nenhuma comparação no mundo. Como que eles vão comparar? Como que eles vão dizer que o meu é maior do mundo? Uai, tá tudo destruído. Aí ele deixa Paris, cara, para que as pessoas usassem como fator de comparação. Como Paris é um lixo, se comparado com o museu que ele ia criar na terra natal dele. Então ele deixa preservado para ter um fator de comparação e de ironia. Então, as instituições são conservadas e o que acontece então? Acontece um fenômeno que é muito interessante, que é o fenômeno seguinte: enquanto está todo mundo destruído, todo mundo endividado, surge uma grande potência que salvou o mundo, que se chama Estados Unidos da América. Eles salvaram o mundo, né? Naturalmente. Eles não entram na guerra em nenhum momento. Quando a guerra está acabando, eles aparecem como salvadores. Quando eles aparecem como salvadores, o que acontece? A Europa não tem dinheiro para movimentar a arte, mas eles não têm uma característica, os Estados Unidos: arte. Veja só, eles não têm nada. Eles não têm produção artística. O que eles começam, então? A valorizar uma cultura específica do consumo. Isso que chegou agora no Brasil. Nem no Brasil não chegou ainda direito. Chegou talvez só nos celulares, né? Mas você pode ter um computador ainda de 5 anos. Tá certo que não tem? Você tem um computador de 5 anos? Funciona? Então, ele
vai continuar funcionando em termos de tecla, não sei o quê, mas o que pode acontecer com ele? Você não conseguir mais atualizações. Só que nos Estados Unidos, na década de 50, eles já tinham essa expectativa de você comprar algo e ser muito mais caro você mandar consertar que comprar um novo. Então, eles geram uma cultura. Você quebra uma tela do seu celular, não precisa nem ser o iPhone 225B de 15 mil que vocês têm aí no bolso. Pode ser qualquer um. Você quebrou a tela. Beleza, você chega lá, a pessoa fala assim, custa 5 mil essa tela. Então, o que você faz? Você fala assim, pô, não vale a pena. Então, desse ponto de vista, surge um fenômeno, que é esse fenômeno que eu quero que vocês entendam um pouco, que é esse fenômeno de valorização exaustiva de tudo que se refere aos bens de consumo. Para falar a verdade, a tradução que está ali, por que nossos lares são tão amorosos e confortáveis? Para falar a verdade, o que eu estou falando é da pop art, que ela tem duas matrizes interpretativas. Uma de crítica e outra de felicidade. Essa é mais de crítica, é pegar os ícones básicos dessa escritura e colocar fazendo ironia com os nomes. Olha como nossos problemas estão resolvidos porque eu tenho uma máquina de lavar louça, né? Apesar que resolve, né? Vamos falar sério, né? Alguns resolvem mesmo, né? Mas não resolve problemas existenciais. É como se as questões não passassem por isso. Então, grande parte dessa produção, ela passa a valorizar os ícones pelos ícones. Entramos numa primeira característica que não tinha na arte moderna. Vamos lá? Primeira característica. Primeira característica fundamental da arte moderna era representar o campo do sensível, porque a fotografia ia representar o visível. Então eu pinto uma bandeira dos Estados Unidos que uma fotografia poderia ter captado. Não importa agora, porque a primeira característica da arte contemporânea é que ela não visa a originalidade nem a unicidade. Vamos ver mais alguns exemplos. E alguns artistas que passam a utilizar também, que vai ser muito importante na nossa conversa aqui, novos materiais. Então, para falar a verdade, isso ele chama de cama. O que é? É uma cama. Ele pegou uma cama com os lençóis, só que ele pegou na parede. Lógico que ele cola, né? Ele faz uma colagem e joga tinta em cima. Esse eu adoro. Quando a gente está falando que grande parte da produção artística moderna, ela se baseava ainda em pintura, escultura, gravura, desenho. Ponto. Veja só, são esses os materiais. Então, para eu ser um artista, eu deveria saber pintar, esculpir, desenhar ou fazer gravura. Beleza. O que o Rauschenberg começa a fazer? Vocês estão vendo que tem uma tela e ali tem um pássaro vivo embalsamado que sai da tela. Literalmente, ele sai da tela. E um saco pendurado. Então, veja só, até a ideia que a gente tem de pintura tradicional com uma tela pregada na parede, ela começa a ser colocada em jogo. E essa eu gosto, e ela tem uma utilidade enorme, porque ela tem rodinha, então você pode andar por Ipatinga com essa obra de arte, que vale uns 6 milhões hoje. É um bode pintado com um pneu, e embaixo tem alguns decalques, né? E ele tem, de fato, uma rodinha embaixo. Então, se a gente está acostumado com a ideia tradicional de arte, como pintura e escultura, a gente começa a ficar cada vez mais chocados, né? E aí, talvez surja o ícone maior que a gente conhece, e o que ele consegue fazer em 5 anos da vida é apagar toda a memória de tudo que tinha sido produzido antes. Um cara genial. É um cara que surge,
o que ele fazia? É genial pro mal, tá? Tem gênio no mal também, né? É um cara que surge e ele desenhava para revistas de moda. Ele fazia sapatos de revista de moda, né? E o que ele começa a fazer? Ele não pinta, ele não esculpe, ele não faz gravura, ele não faz praticamente nada. Ele cria uma fábrica. E o nome é esse mesmo, fábrica. Qual que era o objetivo fundamental da fábrica? É que ele contratasse outras pessoas para inundar o mercado com uma série de, que ele chamava de obras de arte. Então o que ele fazia? Ele fazia serigrafias. Mas quais são as imagens que ele utiliza? Imagens cotidianas. Essa é a Marilyn. Então o que ele fazia? Ele pegava uma imagem hoje como se fosse do Neymar e reproduzia ad infinito. Ad infinito. E conseguia vender todas. Vem cá, não tem unicidade. Tem reprodutibilidade. Então ele pode reproduzir quantas ele quiser. Ele vende quantas ele quiser. E vai fazendo as modificações gerais dentro disso que ele faz como um culto às celebridades. Algumas frases são fundamentais, né? Ele diz, o Andy Warhol já diz, que todo mundo, cara, isso na década de 60, teria seus 15 minutos de fama. Ele constrói também uma personalidade, né? Esse culto à personalidade também, nossa, é super recente, para falar a verdade, né? Mas hoje explodiu. Então, ele não quer fazer nenhuma obra que ela tenha como sentido um sentido existencial, um sentido de reflexão, um sentido de pensamento. Então, aquilo que você vê numa manchete de jornal, você pode achar dentro de uma galeria. E ele chega com essa obra, talvez, ao maior grau de disputa do ponto de vista da história da arte, né? Brilho Box, né, a caixa Brilho, ela é como um Homo, mas tem que ser Homo Progress, né, porque ele é mais caro. Mentira. Você pode ser qualquer um. O que ele faz? Como que chama aqui o supermercado de vocês? Chama Coelho Diniz. Não é Coelho Diniz? E a farmácia se chama... Isso, né? Tá bom, eu tenho que decorar os nomes. Aí você vai no Coelho Diniz, né? Você chega, com certeza o Coelho Diniz, quando quer vender um homo mais barato, faz uma gôndola específica, né? O aqui não tem isso. Lá nos grandes supermercados, ele faz uma gôndola de promoção. O que ele faz? Brilho Box é uma caixa de sabão em pó tradicional. Ele vai, pega as caixas de sabão em pó tradicional, não tem nenhuma diferença da caixa de sabão em pó, faz uma gôndola numa galeria e consegue vender todas as caixas de sabão e não tem assinatura nas caixas. Você podia dizer, não, Vivas, porque ele assinou. Em média por 40 mil cada caixa. Então as pessoas compraram uma caixa que você compraria no Homo, lá no Coelho Diniz, né, por um preço de 40 mil reais. O Andy Warhol, então, ele começa a criar certas expectativas que ninguém entendia, de fato, de onde vinha essa ideia. Vamos pensar? Vamos pensar aqui toda a formação da história da arte? Cara, nós estamos falando caras que se dedicaram a vida inteira para fazer uma obra, que morreram desconhecidos, completamente desconhecidos, que foram conhecidos depois de muito tempo, né? E aí o que um cara consegue fazer? Ele consegue simplesmente, isso nos Estados Unidos, criar um tipo de produção que era uma produção, como que eu diria? Sem sentido, do ponto de vista da arte. Mas o que é chocante? O chocante não é ele fazer isso.
O chocante é as pessoas pagarem 40 mil e ele vender todas as caixas de Omo naquela noite que ele criou a sua própria galeria. Tudo bem, mas vamos contextualizar? Andy Warhol não é mais um artista que pinta, que esculpe. Ele está no meio das grandes celebridades. É o cara que está no meio de Hollywood. É o cara que está no meio da mídia, né? É o cara que talvez primeiro que tem um Super 8. Então ele fazia as grandes festas badaladas, né? Quem estava lá, Del Velvet Underground, Blue Reed, todas as pessoas, né? Inclusive o Marilyn Manson, né? Estava lá. Então, assim, a família Manson, né? dos grandes assassinos, vocês sabem? Vocês já viram Era Uma Vez em Hollywood? O filme? Então, é aquele. É aquele contexto que estava fundamentado, mas eu estou mostrando isso para vocês porque, para falar a verdade, a arte, nesse momento da arte contemporânea que a gente está discutindo, quando vai para os Estados Unidos, ela sai de uma preocupação artística e entra numa discussão complexa sobre o que é arte. É essa que é a questão. O que deveria ser a arte a partir da Segunda Guerra Mundial? Essa é a questão. E também entra uma outra coisa que a gente vê muito na arte contemporânea, né? Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer obras que mostram, inclusive, isso é um acidente de carro real. Ele ia lá, tirava a foto e vendia como obra de arte. Para falar a verdade, tem essas coisas também. Tem um filme horrível também. Hoje é o dia das indicações de filme série B, que é Abutre, não sei, que é esses caras nos Estados Unidos que saem correndo para tirar foto de gente morta. Aconteceu um acidente. Precisa do super, da manchete. Sabe essas manchetes? Ah, não, isso sempre aconteceu no Brasil, né? Um assassino precisa daquele take do cara. Então ele começa, a tirar fotos desses eventos e vender como obra de arte. Veja só, entra aí uma discussão ética sobre a arte e até onde ela poderia, de fato, ir, né? Até a questão do culto da personalidade. A coisa do paparazzi surge como produção artística. Veja só. A coisa do paparazzi, hoje, que é super comum as pessoas tirarem um monte de foto, como que ela ganha popularidade? Ela começa a ganhar popularidade justamente quando ela é inserida dentro de um fator estético. Uma pessoa morta dentro de um determinado carro, não sei o quê, né? Cenas dos Kennedys, da Jaqueline Onassis, quando ela é presa, então são cenas assim terríveis que eu não trouxe, que eu sabia que ia ter uma princesa aqui, que ela está muito interessada ali, ainda bem que ela não está vendo. E também, gente, uma coisa que o Andy Warhol, nesse caso, ele está no final da década de 50, na década de 60, mas como ele faz uma certa premonição, né? Porque o que acontece, então? Ele tira os contextos das coisas e vende como produto. Mao Tse-tung é o cara que matou dezenas de milhares de pessoas numa revolução de esquerda que ele faz, que auto-intitulava esquerda. O que ele faz? Ele pega o Mao Tse-tung e transforma numa obra de arte como ícone. Vocês estão entendendo o pressuposto ético? Mas é bonito. Então a forma é bonita, né? Mas perdeu o contexto das coisas, né? A geração de vocês que é muito jovem, tudo bem? Quer que eu retorne a algum ponto ou não? Sobre esse rapaz, se o motivo que ele exterminou, que ele matou as pessoas, Tem. Existiram, a partir da década de 50, da Segunda Guerra Mundial,
passa a existir uma série de formas de exclusão, né, de grupos que não concordam em termos da política. Cuba, por exemplo. Para Cuba funcionar, ela tem que exterminar todas as pessoas que não concordam com a ideia da esquerda, da revolução de esquerda. Todos os poetas, pintores que discordavam de Cuba, eles foram mortos. Simples. Então, o que acontece é que qualquer país totalitário, de esquerda ou de direita, a primeira coisa que eles fazem é a tentativa de eliminar a contradição. Quando a Alemanha assume o poder, ela não matava judeus. Vocês sabem que eles matavam os próprios alemães. Por que matava os próprios alemães? Matava todo mundo que tinha algum tipo de deficiência, que eles achavam que poderia ser deficiente para o trabalho. Então, se você tivesse ou uma doença pulmonar, eles te eliminavam. Porque para ser uma sociedade forte e que produz dinheiro, você tem que eliminar toda a diferença, tanto política, como daqueles que não conseguem alcançar, né, esse ideal básico, que é um ideal lindo, né? Mas o que é o problema? Andy Warhol não tem nenhum compromisso ético. Ele pega essas cenas e transforma em cenas vendáveis. Assim como tem cena do Hitler. Vendável. Então, para ele, não tem nenhum problema vender as imagens, retirando o componente. Então, você pode ter uma camisa, estou supondo, do Mao Tse Tung, né? Porque é bonita, sem saber o que está por trás eticamente de ter uma camisa do Mao Tse Tung. Entenderam o que ele está fazendo? E ele não para por aí. Chegando ao ponto, isso aqui é muito interessante, muito também, porque a gente não sabe o que alimentou o quê, né? Se foi a história em quadrinhos que alimentou a arte, ou a arte que alimentou a história em quadrinhos. Vocês sabiam que os primeiros quadrinhos coloridos foi feito por um artista? Isso é uma pintura. Vocês sabiam que os quadrinhos não conseguiam, na impressão, produzir as cores? O quadro cromático da impressão na década de 50 era muito rudimentar. Até a cor do Hulk é errada. Vocês sabem disso? Não era para ser aquela cor, mas eles não conseguiam obter a outra cor. Aí nós acostumamos com a cor. Mas por quê? O padrão cromático não existia. Gente, a gente está tão acostumado hoje com qualidade de impressão, mas até hoje, quando você vai imprimir, por exemplo, uma obra de arte que seria uma coisa simples, você vai na gráfica, você olha assim e fala assim, nossa, você está brincando, né? Quando a gente está dando aula e a gente vai ver isso, o data show, ele tende a querer criar uma sensação que tudo é homogêneo. Ele odeia ruído, então ele não consegue captar muitas questões da produção. Então, todos esses eventos, estudos, nascem na pintura e depois vai parar para os quadrinhos e outras formas de representação. Um outro cenário que eu queria mostrar para vocês, ainda chamado da pop art, é isso aqui. A pop art, então, um cara se especializa em fazer essas maquetes de sanduíche para tirar foto. Ou você acha que aquela foto foi produzida num McDonald's real? Né? Porque não é possível, né? Parece um Matrix, né? Você vê aquele sanduíche lá, delicioso, aí quando você morde, você fala, não, você tem certeza que alguma coisa se perdeu no meio do caminho? Na verdade, esse cara era especialista em fazer esses objetos de vitrine. Ele é um cara que trabalhava,
só para você fazer a placa da sua empresa. Então, você queria fazer a placa, ele fazia uma escultura de comida para parecer... Gente, a gente não tinha Photoshop, tá óbvio, né? Hoje você conseguiria, com uma foto do sanduíche ali do Jorginho, transformar aquilo numa guloseima. Mas, na verdade, naquele momento, tudo era feito como maquete. Então, o bolo cortado, uma maçã, um milkshake e assim por diante. Só que ele começa também a fazer umas ironias e fazer algumas esculturas gerais que ocupava também o espaço público. Objetos cotidianos dentro do espaço público. Dá para ver o que é? Uma escultura de uma grande colher com uma cereja na ponta. Vocês estão vendo a cidade atrás para a gente entender a grandiosidade da coisa? Assim, né? Aqui uma foto mais próxima. Ok. E aí eu queria fazer um contraponto que vai nos ajudar muito agora a segunda parte da visita. Essa é uma explicação que ela não poderia nos faltar, porque é a explicação norte-americana, para saber, de fato, o que acontece na explicação europeia. A arte europeia não para de produzir. E elas não aceitam essa chantagem do mercado ou do comércio como elemento principal. Então, nós vamos ver alguns artistas que eu quero que vocês percebam. Giacometti. O que ele começa a fazer? Ele começa a fazer esculturas que sempre a escultura esteve submetida a uma representação corretíssima do corpo. Do corpo belo, da simetria, da harmonia. Ele faz certos corpos com materiais que não visa a beleza, visa muito mais a expressão. Então, o que ele faz? Ele constrói todo um tipo de arcabouço que a arte também, por um longo período, sempre valorizou as formas mais belas, aquilo que mais interessava, aquilo que era mais vendável. Então, o Giacometti começa a trabalhar com um conceito de escultura que ele já rompe as possibilidades que a gente conhece. Nós estamos falando década de 50. Vou passar para a gente ver outras possibilidades. E o Giacometti também começa a trabalhar como se fosse um expressionismo. A forma, então, da expressão desse rosto, ela não é uma forma que visa a constituição da harmonia e da beleza. Muito mais, o que eles chamam de arte bruta é como se fosse uma manifestação violenta da representação do sujeito. Tá? Giacometti e Dubuffet. Até a gente trabalhar com algumas questões aqui que nós vamos ver aqui muito na nossa visita, eu quero que vocês observem. Um tipo de gestual que ele visa a arte abstrata. Tá claro? Eu quero que vocês lembrem quando a gente vê isto. Quando a gente for ver isso. A gente vai ver várias pinturas abstratas e eu vou mostrar para vocês. Uma delas tem como fim o gesto. Anotaram? Vai ter prova no final. Gesto. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, então, quando eu falar assim, lembra que tem uma matriz que pensa o abstrato como gesto? Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos entender como isso funciona. Olha que interessante. Funciona da seguinte maneira. Qual a diferença entre uma arte figurativa e uma arte abstrata que já começa em Mondrian, em Kandinsky? Eu consigo reconhecer a figura? É figurativo. Mesmo se existe um processo de deformação da figura, é figurativo. Eu consigo reconhecer a figura? Não. Então, o mais importante é o gesto, é a materialidade. Tá claro isto? É a sensação que passa. E, gente, quando você vê um quadro abstrato, que a gente vai ver vários passando aqui, a ideia não é ficar olhando para a nuvem para achar carneirinho. Porque muita gente faz isso. Olha para um quadro abstrato,
mas eu vejo uma cabeça aqui. Por que você vê uma cabeça? Por que você vê um castelo? Vocês sabem? Por quê? Não? Alguém sabe? Por que a gente olha para as coisas e vê as formas? Não? Tem um nome para isso. O ser humano tem uma propensão a toda imagem que ele vê. Alguém vai saber o nome disso, por favor, depois procure no Google. O ser humano tem uma propensão a ver uma imagem e tentar... Oi? Dar forma. Mas isso tem um nome bonitinho para isso. Então você está vendo, se eu olhar e falar assim, olha lá aquela árvore. Você está vendo um gato? Onde? Cara, não tem gato nenhum. Não, olhe de novo. Agora eu já vi o rabo. Não tem rabo naquela árvore. Mas assim, você vai desenhando e a pessoa tem a propensão de ver essa imagem. Então veja só. Vocês estão vendo que tem um gesto? Então, nós vamos ver várias obras que esse gesto pode ser consciente ou inconsciente. Ok? Beleza? E eu vou diferenciar para vocês olhando as obras. O gesto consciente é aquele abstrato, mas o sujeito controla todo o seu gesto como se fosse uma escrita. Beleza? Simples. De onde que eles estão buscando isso? Eles estão buscando da escrita japonesa e da escrita chinesa. O que eles fazem? No chão, ok? Você pega um pincel longo e faz a letra toda com um gesto. Vocês vão ver o Amilcar fazendo isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Isso é um gesto consciente. Eu tenho que treinar como controlar a tinta, como controlar o movimento e, principalmente, muitos deles não retiram o pincel. Veja isso. Eu faço toda a forma sem retirar o pincel. Como que a gente escreve? Geralmente a gente escreve, a gente pode tirar, ainda mais quando a gente está aprendendo. Imagina você ocupar um espaço enorme sem poder tirar e fazer o gesto completo. Para vocês entenderem isso, você tem que colocar uma folha de papel no chão e ver a sua capacidade, inclusive, de controlar o espaço a partir do gesto. Essa é a grande dificuldade, porque tem um limite. Amilcar estava tão fascinado com a ideia que ele começa a fazer, sabe o quê? Quando ele estava pintando, como o pincel era desse tamanho, 20, 30 centímetros, ele, inclusive, a tinta acabava no pincel. Então eu estou pintando. A tinta acabou, o que eu tenho que fazer? Tirar, né? Para encher de novo. Aí vocês estão entendendo que o gesto não é único? Porque eu tirei. Aí a pincelada fica marcada onde eu tirei. Ele constrói uma máquina. Uma máquina, assim, eu estou chamando de máquina, né? Ele pega uma vassoura piaçava e pega essa vassoura e faz um duto com tinta alimentando continuamente. Então, hoje eu já vi, quem é de casa aí, tem que lavar coisa, sabe? Hoje já tem um monte de coisa assim, que tem um duto do lado para limpar, sabe? A gente poderia dar o crédito para ele teria ficado rico, né, com a invenção. Mas aí ele consegue encher sem parar. Então ele coloca 2 litros de tinta, então ele consegue fazer todo o processo continuado. E tem alguns artistas, em termos esculturais também, eu já falei do Giacometti, o Henry Moore também, ele não trabalha com formas acabadas e finalizadas. Nós vamos ver aqui o Bruno George, em 2 cenas, que vai parecer muito com o Giacometti. As formas, elas tendem mais a dar uma ilusão de tamanho, volume, que propriamente de proporção humana. A gente vai ver junto. Outro gestual que eu vou mostrar para vocês. O outro gestual
eu falei do gestual consciente e agora do gestual inconsciente. Vocês sabem que o surrealismo eles começam a criar possibilidades de você tentar acessar seu inconsciente. Ok? Então vamos lá. Segundo Freud e a noção de psicanálise básica, você é dividido por categorias. Você tem seu id, ed e superego. Eu não vou dar aula de psicanálise nem de Freud aqui, mas para a gente entender essas divisões. Ok? Id, ego e superego. Uma constituição da sua personalidade, a constituição do castrador social, que é o superego. Superego é aquela figura que o tempo todo fala assim, não faz isso, não faz isso. O ego é aquele, faço sim, eu quero, e sei as consequências. Então essa mediação o superego é a voz da sua mãe, lá no fundo, se ela for brava. Não falei que ia dar errado, sabe? Lá no fundo, assim, né? The Big Bang Theory é a mãe do, sabe? A mãe que fica gritando lá, ai! Ou a mãe do Woody Allen também, né? Que não precisa aparecer essa mãe, né? Porque é uma voz do superego. Superego te controla, o ego é a vontade de realizar os desejos e o id é a tentativa de você chegar nesse equilíbrio, né? Mas a gente tem outra característica também, que é a imagem do inconsciente, que é só revelada no sonho ou na análise. Então, aquilo que está no seu inconsciente, você não acessa. Ele é inacessível. Ele está lá. Os traumas, suas questões, os medos de barata, voadoras, medo de rato, ou medo de uma coisa idiota, né? Barata voador é horrível mesmo. Não, isso aí todo mundo pode ter medo, né? Isso aí tudo bem, eu dei um péssimo exemplo. Vamos lá que você tem um medo absurdo de cachorro e você nunca teve um ataque. Ah, mas por que você tem medo de cachorro? Você desenvolveu uma fobia. Então o que eles queriam? Que a partir desse gesto você conseguisse acessar seu inconsciente a partir da pintura. Você não pensa. Você pega os materiais, você entraria tipo num transe de meditação, se a gente pudesse dizer isso, e você produziria sua tela e só depois chegaria o resultado. Você não perceberia o resultado que você está fazendo. Então vamos lá? Abstração de forma inconsciente e forma consciente, que eu vou mostrar as possibilidades que a gente tem. E olha só, vou mostrar para vocês aqui um grupo que surge na Espanha, que eles estão muito interessados, não mais na ideia da imagem que é formada. Então, quando eu tenho uma tela, eu desenho, formo uma imagem. Uma cena de uma pessoa, de um cavalo, de um cachorro, ou de qualquer coisa. O que eles querem? Eles querem mostrar a materialidade bruta das coisas. Então, o que a gente faz? Quando você tem um papel na mão, o que você está fazendo? Você usa o papel como suporte. E vai lá e desenha no papel. Eles pegam o papel e querem transformar o próprio papel em arte. Veja só. A gente vai ver isso. Então, isso são alguns sacos, tipo de pano de chão, que ele vai pegando, que é a própria formação de uma tela. Ele vai pegando essas formações e vai moldando, não tem desenho nenhum, tem a forma. Então nós vamos ver isso que a gente chama de pintura, olha isso, matérica. E também pintura matérica, até chegar mais num ponto, que também a gente vai ver aqui, que se chama optical art, ou op art. Qual que é o objetivo fundamental? É você fazer um conjunto de obras que a ideia é movimento da cena. É vibração, como se a imagem tivesse em movimento. Então, o que a gente acontece? Até sumiu. As cores são usadas como forma, e a gente vai ver aqui,
As cores são usadas como forma de produção de movimento frenético no seu olhar. Esse movimento é construído, então, com uma imagem parada, porque quando a imagem está em movimento, isso é muito tranquilo e muito óbvio, né? Então, olha isso. Cara, isso virou tão comum em propaganda, em tanta coisa. Eu estou lembrando aqui que até, vocês não eram nascidos nessa época não, mas vocês procuram na história do jornalismo, quando tinha uma chamada da Rede Globo, tinha e vinha um monte de câmera assim, era gerar uma optical art, sabe? Outra coisa que era optical art. Uma dessas marcas de cerveja, eu não sei se é Skol ou Brahma, começou a fazer umas mesas toda quadriculada também, que dava uma sensação de optical art, né? A sua camisa é uma sensação de optical art, o objetivo. Se fosse mais vibrado ainda, ela teria essa função fundamental. Nós vamos ver aqui. Vários artistas, alguns artistas pelo menos, que vão usar outro pressuposto da materialidade para produzir esse efeito de movimento. Então, isso aqui também, um último exemplo, que eles passam a construir formas geométricas dentro do espaço e ela não lembra mais a imagem de uma pessoa, por exemplo. Então a gente vai ver aqui, isso é uma estrutura de metal cúbica, que o único objetivo é produzir uma sensação de uma forma geométrica dentro do espaço. Então, vamos lá. Olha isso. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, é um pedaço cúbico de metal que ele abriu apenas alguns espaços para dar um sentido de movimento, né? Então, vamos lá? O que nós vamos ver na nossa visita? Você vai fazer um resumo geral de todas as referências, já que você anotou tudo, né? E todo mundo vai avaliar, pode dar nota de 1 a 10, né? Senão ela fica de castigo no final, brincando com a filha da Penélope até 7 horas da noite. Não, ela que tá fazendo o teste. Então vamos lá. O que nós vamos ver juntos aqui depois do café? O que nós vamos ver junto? E eu quero que vocês observem. Vamos lá? Primeira coisa, quero que a gente seja capaz de reconhecer. Pode ser ela também. Eu acho que ela ficou muito satisfeita com a hipótese, porque ela está rindo, então eu acho que a gente vai modificar. Não, eu acho que não, né? Então tudo bem. Então vamos lá. O que nós vamos tentar perceber aqui com essas referências? O que a gente vai conseguir aqui e vai ver isso fisicamente? Primeiro, você pode ir anotando, viu? Primeiro, a ideia da escultura, que ela não obedece mais propriamente à noção do belo. Belo não é aquele senhor, você sabe qual é, né? O belo, sabe? Não é aquele que eu estou falando. O belo é um conceito de simetria. Então, quando a gente fala assim, gente, beleza não se discute, se discute. O conceito de belo é simetria. Tá claro? Conceito de belo é simetria. Gente, existe alguém belo e feio? Existe. Porque você pode ser simétrico, simetria é que esse lado aqui seja exatamente esse lado. Que esse canto da sua boca seja exatamente. Isso é simetria dos gregos. Então, quando a gente fala assim, beleza não se discute, o conceito se discute. Só que em português, a gente acha que belo é sinônimo de bonito. Não é. Inclusive, em outras línguas, a gente tem diferença entre belo e bonito. E sabe como que é?
eles ainda colocam em letra maiúscula para diferenciar o conceito do termo usual. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver esculturas que o objetivo fundamental não é a tradição clássica da simetria. Vou mostrar para vocês. Conceito de escultura que não usa os materiais tradicionais. Qual que é o material tradicional? Mármore. Então, quando tem um ferro, ferro não é um produto de escultura. Nós vamos ver junto. Abstração. Abstração é o quê? Quando você não reconhece a figura. Nós vamos ver na escultura e vamos ver na pintura. Beleza? Então, quando você não reconhece, quais são os elementos que a gente vai analisar? Se é a forma geométrica e assim por diante. Beleza. Passamos. Nós vamos reconhecer obras que utilizam materiais para produzir a noção de optical art ou minimal art. São as formas mínimas repetidas, elas se repetem para dar uma sensação de movimento. Isso aqui poderia ser, se fosse bem construído, numa ideia de dar mais movimento, em termos arquitetônicos e decorativos, é bem construído. Mas a gente poderia mudar aqui, ó, a separação entre uma régua e outra, para dar uma noção de movimento e gerar a optical art. O que está faltando? Está faltando coisa que a gente vai ver junto. Que a gente discutiu aqui. Hã? Ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Nós vamos ver gestos abstratos que levaram em conta uma produção consciente do gesto. É abstrato, mas dividido em categorias. Então eu vou mostrar para vocês quem reivindica o gesto controlado e quem reivindica um acesso ao inconsciente. Essa pessoa acessou o inconsciente ou não, não sei, mas é o que se diz, né? O que se fala. Falta mais uma coisa aí, tem mais coisa. Tem mais um, pelo menos. A gente não vai embora até vocês me falarem. E meu café está esfriando. Eu acho que só falta mais um. Aí, ó, falou difícil ali. Falta mais um. Hã? As figurativas tudo bem, mas falta mais um. A gente poderia dizer que o surrealismo está inserido dentro dessa proposta do gesto inconsciente. Falta só mais um. A materialidade. Eu não falei que o artista usa o próprio papel como forma de apresentar uma história, né? Uma história não, uma materialidade, né? Então ele apresenta como o suporte. Então nós vamos passar aqui, nós vamos tomar nosso café, né? E aí depois que a gente tomar o café, nós vamos passar pelas obras mostrando como isso é caracterizado aqui no Centro de Memória da USP Minas. Medida, o que a gente vai procurar? Nós não estamos procurando, naturalmente, uma correspondência, né? Dizendo o que aconteceu na Europa necessariamente aconteceu aqui. São questões autônomas. Mas veja como arte é simples, depois que você tem alguns tipos de referência, né? Se a gente pensasse essa primeira escultura, e depois vocês vão circular para observar essa escultura, né? Vocês vão notar claramente que ela não obedece àquele sentido de simetria, harmonia, um certo conceito que a gente entende, né? Que é o conceito greco-romano e que atravessa toda a história da arte. Então veja, se eu não conheço essas referências, fica um pouco difícil eu saber se o artista tinha de fato a capacidade de fazer algo simétrico ou ele não tinha essa capacidade e fez esse tipo de obra. Mas nós sabemos que tem, porque a gente sabe todo o histórico dele, e vocês vão também conseguir entender que o mais importante é a expressão
e não a foto ou a imagem da obra acabada. Então, quando vocês circularem, depois vocês vão ter essa opção de fazer isso, vocês vão notar que cada ponto da escultura visa a constituição de um movimento contínuo. Veja só, é como se ela tivesse em movimento e nós estivéssemos captando cada ponto específico do movimento. Olha esse detalhe. O artista se preocupa, então, até com detalhes que para a gente poderia parecer muito despercebido, porque não é uma imagem congelada. Então, para você ter essa capacidade de ver essa obra na sua totalidade, você tem que ir circulando e tentando entender qual é o movimento que ela está construindo no momento em que você circula. Dá para entender isso? Vocês entenderam esse negócio, só o detalhe do dedo? Sabe como vocês vão entender escultura fisicamente constituída? Ficando na posição. Por favor, ninguém fique agora que todo mundo vai morrer de rir. Mas o objetivo sempre é esse, que você fique na mesma posição. Levante o seu dedo do pé e entenda quando ele é acionado e por que ele é acionado. Não vou responder não, vocês pensam. Ele só é acionado, não é porque a pessoa está com preguiça ali, eu estou querendo coçar o dedo assim um no outro, né? Para falar a verdade, ele é acionado no momento específico do movimento. E certos tensionamentos que você faz no corpo. Então, o que você tem que... Se a gente olha essa escultura, dessa forma, como se fosse uma foto, você acaba tendo a impressão que ela é mal finalizada, que ela é inacabada, que ele poderia ter se dedicado mais. Mas, na verdade, a ideia da expressividade da escultura e das linhas de força que elas são produzidas é o mais importante. Vocês estão vendo que essa ideia de movimento está nessa ideia de movimento aqui? Olha que interessante. Vamos pensar o seguinte. A nossa aluna. Os materiais da escultura, fundamentalmente, se baseavam no mármore. Esculturas em madeira só aconteciam na arte popular ou num período pré-Donatello. Beleza. Porque quando eles descobrem o mármore, eles percebem que é possível produzir com mármore movimento, luz, sombra. E você vê o David e Michelangelo, eles conseguem produzir, inclusive, a veia. A veia. Cara, é uma coisa tão, assim, fascinante, né? Porque você imaginar que aquela é uma peça única. Sabe o que é uma peça única? Significa, então, que é uma peça de 5 metros única. Você está lá, no momento que você está fazendo o dedo, ou o momento que você está fazendo o formato da unha, ou a íris, porque tem a íris. Aí você está doido para terminar aqueles 5 metros, que você está fazendo cada detalhe, e a partir disso, de um estudo de movimento, você pega um cinzel e faz assim, o dedinho cai. O que aconteceu? Você chama sua mãe, você chora, porque você não pode colar. Você não pode colar, porque o mármore você dá para ver a emenda. Mas, gente, pode ser até uma pedra na sua casa. Uma pedra na pia da sua casa. Quebrou. Uma pessoa fala assim, não, é só passar uma cola que resolve. Não é só passar. Para falar a verdade, em qualquer material, ela não vai ter 100% completo, você vê a rachadura. Então, você vê aquele ponto formal, né? Agora, vejam isso. Nós abandonamos, então, o mármore, a madeira há muito tempo, e tem uma estrutura como essa. Metal. Metal, ele é algo
que nunca foi valorizado na história da arte. O que esse escultor consegue fazer? Lembra que tem a arte figurativa? Independentemente se você tem dúvida se é um homem ou uma mulher, não é essa a discussão que é feita, mas ainda a figura está colocada. Agora vê isso, ela não é uma figura, ela é abstrata. Mas como que eu sei se ela é inconsciente ou consciente? Vocês acham que isso foi feito inconscientemente? Porque se você pegar todas as formas, você vai montando as formas geométricas e você pode passar o dia aqui reconstruindo todas as formas geométricas dentro do espaço. Então isso é só mais um jogo de um cubo mágico, só que lá é cromático, que propriamente você vai montando cada espaço dentro dessa superfície. Então veja só, essa ainda tem uma característica humana, essa tem uma característica do uso dos materiais e da abstração. Como aquela também, mesmo sem eu saber a cena que é, eu sei que ali é um anjo, dada a posição que ele está pousando. Então, o que acontece aqui? Toda configuração eu consigo, a partir desse gestual, interpretar essas coisas. Então, se a gente olha que maravilhoso, né? Se eu fosse contextualizar isso aqui é uma minimal arte? Não é. Aqui, para falar a verdade, nós tivemos um movimento específico no Brasil que lidou com essas questões da materialidade de forma totalmente autoral. E antes que a Europa. Olha o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer? Que essa obra poderia estar em qualquer museu europeu, qualquer, passando como um minimalismo. Mas você fala assim, mas Vivas, por que essa obra está aqui? E então, por causa da Uzi Minas, óbvio, né? E que abriu isso, né? E comprou na época. Mas até hoje, se a gente estivesse fazendo um gesto para adquirir essas obras, seria praticamente inviável construir qualquer centro de memória ou qualquer tipo de museu. Então, veja só, agora, tem uma coisa, né? Eu não posso comprar as obras norte-americanas, né? A Penélope vai autorizar da próxima vez, para a gente fazer aqui uma comparação internacional. Mas o que a gente tentou visar aqui, então? Construir formas arquitetônicas dentro do espaço, que o objetivo é entender a relação com o espectador, que está escrito ali. Tanto na circulação, como na ideia da projeção da imagem, como aquela imagem também, vocês lembram do Giacometti? Giacometti é aquele que não trabalha com estruturas acabadas, né, que parece uma coisa, e essa obra está nos 3 poderes, né, em escala monumental. Continuando aqui, veja que interessante essa obra do Marcos Coelho Benjamin. É uma escultura. Desculpa. Vamos ser bem específico. Escultura são obras tridimensionais dentro do espaço. Escultura como categoria sempre foram obras figurativas. Está claro isso? Só que a gente vai ver aqui na arte contemporânea, quando algumas obras ficaram no meio do caminho ou dialogando com várias expressões artísticas. Então vamos lá. Pintura. Eu vejo lá, tem um quadro na parede. É uma pintura. Escultura. Ela é tridimensional ou colocada num nicho de uma igreja. Está claro isso? A separação era muito óbvia. Só que o que começa a acontecer, que é nosso museu aqui, que é de arte moderna e contemporânea, começa a acontecer que a gente não consegue mais definir isso aqui como pintura, ou isso aqui como escultura, ou isso aqui como gravura, ou isso aqui como desenho. Então, como que a gente chama? Objeto. Toda vez que as categorias foram realizadas de uma determinada forma,
que você não sabe muito bem como defini-las, a categoria fundamental que a gente passa a chamar é objeto. Então, atrás da Penélope está ali uma escultura como categoria, que a gente não tem dúvida. O anjo do Sesquiat é uma escultura. Escultura. Até o Franz Weismann é uma escultura, porque ainda ele está dentro do espaço nessa configuração. Essa obra, por exemplo, nós instalamos ela assim e ainda desenhamos com a sombra. Mas ela já foi instalada também no chão, colocada no chão, com valhos, como se fossem ninhos, né? Então, veja só, essa constituição a gente percebe aqui, então, que a gente trabalhou com a arte contemporânea, com materiais não usuais, não é propriamente mármore, a arte não figurativa, que está a partir da década de 50 na Europa como um todo, e aqui tem outra característica fundamental que a gente vai pegar, que vocês vão perceber, duas obras aqui para a gente discutir. Qual é essa e essa? Tá? Essa e essa. Que movimento vocês acham que elas aproximariam? Veja essa e depois vê aquela. Essa e aquela. Quem falou? Optical art. Veja só, aquela obra, e depois vocês vão circular para ver, ela tem uma materialidade que ora distancia o olhar, ora aproxima, e ela faz desenhos a partir da luz e a partir do volume. Então, e aquilo é feito com um material tradicional que é madeira. E essa peça aqui também, ó, vocês vão ver como a luz bate e ela vai fazendo um movimento de luz, ó. E vocês vão perceber que cada elemento da luz que bate vai conformando uma ideia do desenho sobre a tela. Veja só. Então, onde está o gênio disso tudo, né, cara? O gênio disso tudo vocês vão ver que a arte depende da materialidade. Por isso que é fundamental que nenhuma obra, nenhuma fotografia vai substituir isso que vocês conseguem ver aqui. Nenhum vídeo. Vocês nunca vão destruir a gente. Então, essa experiência depende do corpo. Então, veja só. Vocês estão vendo a materialidade? Se você vê a materialidade, você vai ficar surpresa em saber que isso é uma peça única de madeira. Vocês estão entendendo que quebra? Agora, como que ele fez esses volumes? Como que ele fez? Como ele fez essa alteração aqui de movimento na cena, olha, como se fosse um papel dobrado. Isso parece um papel dobrado. A gente teve a certeza absoluta que coisa genial era essa quando a gente teve que instalar essa obra. Aí foi a coisa pior do mundo. Se alguém me contratar para instalar essa obra, eu estou fora. Eu falo assim, só se tiver um guindaste. Por quê? Vocês estão entendendo que ela é presa aqui 1, 2, 3 lugares? Só que, olha aqui, ela tem certas faces que está distante, que é óbvio, e, olha aqui, e certas que estão muito próximas. Imagina como 5, 7 pessoas, que não é o problema do peso, teriam que chegar nessa posição. Aqui já tinha 3 sendo esmagado, né? Porque ele tem que estar atrás para fazer isso aqui, ó. E qual que era a nossa preocupação? Não era esmagar alguém, era quebrar a maldita obra, né? Você fala assim, ó, se você perder a cabeça, depois a gente restaura. Agora, se quebrar aqui ou lascar, era uma coisa de extrema dificuldade. Então a gente começa a perceber que tanto a arte moderna como a contemporânea, se você pensar aquela conjunção do Marcos Coelho e Benjamin lá, você vai falar assim, mas
Que coisa boba! Qualquer pessoa faria isso. Essa é a sensação que a gente tem. Primeira coisa, não faria. Tentem fazer, tá? E segundo, tem o potencial também da ideia e dos materiais. Os materiais, então, é uma coisa sensacional da gente observar. Deixa eu pegar isso. A ideia da arte figurativa, tal como colocada aqui, ela pode chegar a um nível específico da gente conseguir reconhecer algumas formas e outras que têm uma tensão na própria forma da imagem. Agora, quem não é da área das artes, comecem a voltar aqui tentando identificar a técnica. Isso é muito bacana, para você saber como uma obra dessa é feita. Por exemplo, essa obra aqui é completamente diferente de uma ideia do Machilo. E ambas são impressão. Ambas são impressão. Mas quando a gente fala de impressão, não estamos falando de computador, né? Computador que vai lá, você tem uma imagem, você manda imprimir. Hoje com impressora 3D, então, é a coisa mais maravilhosa. Agora, alguém aqui é das artes? Faz artes visuais? Não, a gente é de arquitetura. Arquitetura. Então, pensa bem. Vocês perderam. Vocês estavam aqui no... vocês estavam? Nossa, vocês são chatos, hein? Eu acho que eles estão me stalkeando. Que tem outra... você também está me stalkeando aqui. Eu tô começando a ficar preocupado. Não volto mais aqui em Patinga, não. Deus me perdoe. Então, olha só. Isso aqui, para quem não conhece, imagina, cara. Porque quando a gente não entende a materialidade da coisa, é difícil demais. Isso aqui, a pessoa vai pegar um cobre, vai pegar um objeto que seja capaz de lascar o cobre. Façam esse caso, vocês perceberam. Você lasca uma matriz inteira, você desenha nela. Aí você vai desenhando, tirando lasca. Veja só, se você tira uma lasca maior, faz um sulco, e nesse sulco, o que você faz com essa matriz? Você joga tinta. Jogou tinta, você tem uma prensa, não estou brincando, é uma coisa medieval. É uma roda enorme, você vai lá e faz assim, a roda vai e imprime a matriz numa folha. Então veja só, esses gestos que estão sendo feitos é o suco que é produzido no metal. E aí, quanto mais ácido você joga no suco, mais buraco faz. Quanto mais buraco fizer, mais tinta entra. Quanto mais tinta entrar, mais oposição entre claro e escuro ocorre numa cena dessa. Isso é uma gravura em metal. Em metal, essa técnica. Para falar a verdade, até o século XV, eles tinham que fazer isso mesmo no ferro. Aí o que eles descobriram a partir do século XVI? Que se você colocasse uma cera de abelha no metal, uma cera mesmo, aí o que você conseguia fazer? Você conseguia pegar uma agulha e desenhar na cera de abelha. Quando você jogava o ácido, só aquela parte que o metal estava aparente que sucava, que entrava. Então antes era muito nesse método tradicional. Depois que eles descobriram isso, por isso você consegue fazer o fio de cabelo. Porque senão como você ia conseguir furar um metal, assim como um fio de cabelo, ou fazer uma achura? Então eles descobriram essa técnica. Então a diferença é gravura em metal, chilo, que é a madeira, e lito, que é a pedra. Então tem pedras que ainda existem, né? Que você consegue desenhar na pedra e imprimir. Só que essas pedras litográficas estão acabando, né? Tiraram todas as pedras que existiam. E depois que você acabou, você lixa então a pedra e refaz. Desenha de novo e vai fazendo. Então, a
Aí a gente vê as apropriações da técnica, que é uma coisa magnífica. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer. Outra coisa que eu quero que vocês passem a observar. Tem um PA aqui, ó. PA, que é a prova do artista. A prova do artista ela é super valorizada, porque foi a primeira que ele tirou para ver antes dele tirar a série dele. Então, a prova do artista é a primeira que ele tirou, que ele falou assim, é como se fosse a matriz, porque a matriz está no metal. Então, a prova do artista vale... Agora, todas as outras gravuras, quem tem que estar escrito nela? 1 de 100. 2 de 100. O segundo nome significa quantas cópias eu tirei. O primeiro número é o número daquela cópia. Vocês lembram que eu falei que a arte não aceita reprodutibilidade? Então, quando eu compro uma gravura, eu tenho que saber que eu tenho a número 5, a tiragem número 5, né? De 100 cópias. O que o cara tem que fazer na matriz? Destruir. Eu fiz a matriz, fiz a obra, essa é a prova do artista, a matriz tal. O correto é invalidar, porque senão, gente, eu consigo imprimir mais 1 milhão de cópias. Tem gente que até faz isso, entendeu? Mas aí é uma segunda tiragem, para nunca desvalorizar a ideia da unicidade, da não reprodutibilidade. E aí a gente pega uma pessoa como a Yara Tupinambá, olha que foda, né? A gente, assim, de uma sorte muito grande, a gente conseguiu reunir uma grande parte dessa série. Mas isso era para compor a ilustração de um livro, que é maravilhoso. Olha isso. Aqui a gente consegue ver, cara, o veio da madeira. Olha que lindo. Na impressão. Então, isso aqui são as lendas brasileiras e a gente consegue ver aqui, ó. Depois vocês olhem, por favor. 19 de 20. Essa é a número 19 de 20 cópias que tem no mundo. Então, tem mais 19 cópias por aí no mundo só, né? Então, essa é a diferença da Stilo. E eu queria que vocês viessem para cá onde eu estou, para vocês verem essa obra, como ela já tensiona alguns aspectos da figuração. Aqui eu não estou falando de tipografia, eu só estou falando de obra, mas a gente já pensou nessa questão. Veja só, ela não é uma cidade acabada. Ela também não é uma planta baixa, mas a gente já vê alguns elementos arquitetônicos que lembrariam uma construção. Mas ela não é figurativa e ela também não é abstrata no sentido tradicional dos dois termos. Ok? Conseguimos? Vamos lá. Nós passaremos aqui para a gente perceber que esse ainda é um quadro figurativo, para a gente não confundir as questões. Por que ele é figurativo? Porque por mais que eu não precise ler aqui o que está sendo escrito, né? Esqueça o que está sendo escrito, eu consigo ainda associar algumas formas. Alguém já viu esse quadro aqui antes? Já? Quem não viu? Vocês sabem o que é isso? Vocês estão conseguindo ler aqui atrás também ou não? Não, né? Não, então tá bom. O que é isso? Esse. Não tem nada que lembra? Hã? Nosso câmera. Uzi Minas. Agora eu posso tirar. Vocês pensam que é o quê? A capa do... Podia ser uma cidade, né? Mas a ideia da fábrica... cidade... Nova York. Nova York! Depois de alguns drinks. Mas é assim...
Mas olha só, esse tipo de construção pareceria, mesmo independente se fosse a Uzi Minas, mais uma ideia de um galpão ou de uma fábrica, que propriamente um tipo de construção como prédios, né? Esse poderia lembrar um prédio. Mas olha que fabuloso. A gente consegue ver todas as pinceladas e o efeito que isso produz no cérebro da gente, que vocês vão fazer o teste, vendo essa distância. Como que o acúmulo não permite que você veja nada. E você se distanciando da cena, as cores estão vibrando, mas você já consegue diferenciá-las um pouco. Então vamos entender o que a fotografia faz e por que você não pode ver a obra de arte a partir de reprodução. Não é que não pode, né? Mas você só consegue ver as obras aqui. O data show aqui, a primeira coisa que ele ia fazer é eliminar, ou a fotografia, todo o volume, chapar tudo. Segundo, nós construímos dispositivos técnicos que ele tem que eliminar o ruído da foto. E está cada vez pior. Para falar a verdade, quando você está tirando uma foto num celular mais novo, tipo aquele de gente rica, ali, ele já não está tirando uma foto. Ele já está usando um dispositivo eletrônico que vê para você. Não sei se vocês estão me entendendo. Bastaria você pegar uma imagem hoje e tirar uma foto de uma câmera mecânica, que você tem que controlar luz. Faça um teste. Luz, você tem que abertura, você tem que controlar tudo. Então, quando você tira uma foto aqui, vocês estão vendo que aqui tem uma oposição de umas 7 cores. Uma sobreposta à outra com um pincel sujo. O que a foto vai querer fazer para você? Ela acha que o vermelho está muito vermelho em relação ao azul. Aí ela tenta fazer um equilíbrio para você, para eliminar o ruído. Para falar a verdade, vocês também não... Ficar velho é foda, porque você fica só dando... Eu vou atualizar meus exemplos. Mas quando você pega uma música antiga, isso tem no Spotify, você pode fazer isso. Você pega uma música antiga, você vai ouvir, inclusive, o ruído da rotação, da agulha. O que começou a acontecer? Todo mundo que começou a querer equalizar. Primeiro, esse é o termo. Hoje já tem remasterizar. Você já viu esse termo? Tomem muito cuidado com isso. Vocês sabiam que quando você vai escutar um CD remasterizado, você tem que saber quem fez o trabalho? Porque o cara pode ter destruído a música. No jazz a gente é muito atento a isso. Por quê, gente? Porque tem ruídos que são do instrumento. Ele incomoda? Incomoda, mas é jazz. E aí o que o computador faz para você? O computador ele elimina todos os ruídos que você imaginar. Assim como uma fotografia. A fotografia, ela tende a eliminar todos os ruídos. E quando você tiver esse celular aí, que já tem um zoom, vocês já viram esse zoom 100? Que não é 100, é mentira, mas tudo bem. Esse Samsung 22, que Samsung é melhor que iPhone, não precisa falar, né? Para todo mundo sabe, é uma... Né? É mais assim, você tá lá, o que ele começa a fazer para você? Ele tira uma foto virtual, né? Porque ele faz um congelamento e ele tenta ler a imagem para você e te dá. E sem contar aquilo, né? A melhor foto está aqui. Seu celular já faz isso. Todos fazem, né? Você pode colocar lá. Então o que é? Nós aqui valorizamos fundamentalmente o ruído. Porque isso é produzido a partir do seu cérebro. Agora, como você desenvolve a entender de novo o ruído no seu cérebro? Vindo aqui no centro de memória sempre. Segundo, tentando desenhar a cena. Desenhar a cena. Porque aí você sabe o que é volume, o que é forma, o que é distância e assim por diante. Bom, mas senão eu fico até 7 horas da noite falando só sobre essa obra. Vamos lá, seguindo aqui, seguindo. Vocês vão entender que aqui é uma cidade, que poderia ser uma cidade histórica.
Mas vocês já entendem que já tem uma projeção geométrica, que é uma síntese da forma, que parece quase uma abstração? O pessoal de arquitetura poderia até entender que o que está sendo feito aqui é uma síntese de tal forma, mas que você conseguiria entender o desenho total. Mentira, não conseguiria não. Eu vi que eles não conseguiriam. Não, parece um conjunto habitacional da Minha Casa Minha Vida. Então pronto. É isso aí. A catedral principal. Lá de trás do paraíso ali. Aí. Agora, essa síntese, que ela não faz sentido, porque a gente quer sempre a noção de tridimensionalidade na arquitetura, né? A gente espera a tridimensionalidade, ele é construído a partir de formas. E olha que interessante, essas formas geométricas aqui, que às vezes parecem também construções, que ele deixa a linha, e às vezes faz parte da paisagem como um todo, né? A vegetação, ou uma serra. E aqui, ó, olha outro fenômeno da optical, da vibração cromática, a partir da nuance da cor, sem usar forma geométrica. Se vocês verem essa cena lá do final e depois vocês vão andando, o fato dele ter alterado gradativamente as cores fazem com que esse quadro crie uma vibração contínua na cena. Vocês estão vendo aqui? As faixas. É como se as faixas estivessem em movimento. Então, a vibração cromática ela consegue dar ali uma superfície de expansão e de recolher. Expansão, recolhendo. Fazendo uma optical art a partir de pequenas variações cromáticas. Agora, vocês estão entendendo que você não compra cada cor dessa, que essas cores são misturadas, para você obter? Então ele foi tendo que fazer o estudo cromático em cada variação para ele chegar nesse ponto das vibrações. E essa linha, depois vocês vão ver, ela também funciona como uma vibração dos polos cromáticos. Então a cor vai ficar fazendo esse movimento a partir de uma ideia da optical art. Lembra do Amilcar? Do gesto consciente, da escrita que tende a considerar o quê? Eu pego um pincel e tento fazer um gesto completo. Agora vocês estão entendendo que aqui ele trabalha com pincéis diferentes, de 20, 40 centímetros, mas ele faz um gesto único. E acaba. Essa é uma parte. Outra síntese. Agora, isso tudo tem que ser pensado. Por que tem que ser pensado? Isso tem que ser pensado porque o elemento dessa obra, o mais importante ou tão importante, são os vazios que ele deixa na cena. O não preenchido. O não preenchido forma quase um esquema de linhas. Depois vocês veem aqui, dentro dessa cena geral. Agora, Amilcar é um escultor. Um escultor que ele também vai para essa questão do gesto gráfico. E uma coisa que talvez vocês não saibam dele. Sabe o que ele fez? A reforma do Jornal do Brasil, na década de 50. Sabe quando você vê o jornal e acha tudo óbvio que tem uma separação do jornal em colunas com uma imagem? Quem faz a reforma é ele. Ele fica super famoso como diagramador. Não existia essa profissão de design antes. E ele faz isso. A Tomi trabalha também. Imagina quantas vezes ela para fazer esse gesto. Vê se vocês me entendem. Só tem um problema. E a parte que continua aqui, ó. Vocês estão entendendo matematicamente? Você consegue calcular onde vem aqui, ó.
porque ela tende ao infinito. E é um diálogo com aquela escultura. Me fala onde está a escultura para eu explicar como se eu fosse de Ipatinga. Em frente à estação ferroviária, né? Que também é um gesto. Mas vocês estão entendendo que para ela consolidar esse gesto, não tem jeito de apagar. Então ela faz um gesto contínuo. A Uzi Minas dando trabalho para os outros que como se não fosse da sua conta, né? Mas a Uzi Minas podia lavar aquela escultura inteira, pintar de amarelo, né? Não poderia? Mas não tem a cor amarelo já lá? Então, mas não é? Mas já pensou? A Uzi Minas limpando lá, sabe o que eles vão falar, né? Vivas, por favor, Vivas, nós vamos te dar uma Karcher, aquela lavadora de alta pressão, e te dar uma vassoura do Amilcar, vai lá que nós estamos te vendo, né? Tá bom. Então, eu queria falar desses gestos que são conscientes, trabalhados, para a gente chegar na abstração inconsciente e dos outros materiais. Vamos ver a abstração inconsciente aqui. Aqui a gente vai entender algumas coisas que é um pouco nosso gran finale, né? Para falar a verdade, esse tipo de iniciativa seria um tipo de iniciativa inconsciente. Muitas das matrizes nipo brasileiras, a Tomiotaki também tem isso, eles vão trabalhar com uma ideia de preenchimento e deixar que as formas se construam no ato. Então veja só, eu sou a Tomi, eu tenho que planejar a cor e tenho que planejar o gesto já. Não pode ser inconsciente. Eu já tenho que saber o gesto exato que eu quero fazer ali, porque é um gesto único. Aqui, o que eu vou fazendo? Eu trabalho muito próximo da tela. E vou jogando materiais, jogando cor, misturando com estopa, misturando com a mão, fazendo inserção de outros. Depois vocês vão ver aqui os materiais que são colocados. Coloco materialidade de outras coisas que eu não conheço. Eu deixo que o ambiente, se eu trabalho aqui, ó, eu não tenho a visão do todo. E como não é planejado, eu vou deixando. Vocês vão ver que ele vai trabalhar com a tela no chão. Ele vai trabalhar com a tela em cima da mesa. Ele vai trabalhar com a tela projetado. Porque vocês vão ver certas coisas que também escorrem na materialidade. Então, esse é um gesto que o cara está mais interessado no gestual, no corpo trabalhando junto com a mente, que uma razão que opera de forma anterior. Gestual. Vocês vão ver aqui. Não tem controle. Se ultrapassar, vocês vão ver aqui, ó. Tem um gesto aqui, tem um gesto aqui, e tem muita coisa sobreposta. Significa, então, que ela está trabalhando, ela não se interessa se depois ela apagar ou sujar a outra ponta. Então, esse é um gesto também que leva em conta o quê? Assim como aquele. É uma pintura de manchas, que a gente chamaria de tachismo. Em francês, tache como mancha. Então, o que você vai fazendo? Tem uma coisa que os surrealistas também faziam, que é muito legal, que se chama frottage. Não sei se você sabe. Você pega um papel, coloca em cima de uma superfície, né, qualquer coisa, e você vai passando. Pode ser uma moeda. Não, que tolo que faria uma moeda? Eu, pensei, né? Tirando eu. Você pegaria objetos não reconhecíveis. Você pode até pegar uma moeda, desde que depois você fizesse uma sobreposição de outros materiais, para não ficar tão acessível assim, né? E eu queria que nessa posição a gente chegasse um pouco para trás, porque eu vou explicar as últimas questões ali sobre a materialidade, a matéria como objeto. Vocês lembram da arte que eu estou falando, da arte povera,
da arte legado dos espanhóis, o que eles começam a fazer então? Eu pego uma tela e pinto. Deixa eu só passar aqui. Eu preparo a tela, tá? Ou pode ser madeira, não tem problema, mas aqui eu vejo a tela. Ou posso ver a madeira. O que eu faço então? Eu faço uma preparação, porque isso é um tecido. Então o que eles fazem? Eles passam uma primeira camada, eles passam uma cola, porque tem que neutralizar os poros da tela, ok? Gente, a tela é qualquer tecido de algodão. Então você faz uma preparação. Para quando você aplicar as primeiras camadas de tinta, aquilo que está no fundo funcione como um fundo. Porque senão, gente, se eu aplico tinta diretamente na tela, vai sugar e nunca vai dar essa ideia de preparação mais homogênea no fundo. Beleza. Então veja só, a tela é a matéria. A tinta que é aplicado forma a imagem. É isso que precisa. Eu estou sendo tão óbvio assim para vocês entenderem qual que é o grande pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte: eu trabalhar a tela está aqui embaixo, ó. Deixar ela toda aparente. Não fazer um trabalho de neutralização da tela. Deixar, então, que ela comunique. Eu posso fazer algum preenchimento aqui de cor? Posso. Mas a matéria mesmo é a tela. Então, eu formo uma noção de volume, de desenvolvimento, dizendo que a estrutura que está embaixo, que sempre foi apagada na história da arte e para os artistas, agora ela é visível. E as últimas, vem para cá. O gesto ele é voluntário ou ela é uma pessoa? Não, completamente involuntário. É só um preenchimento mesmo para fazer uma ideia de movimento, mas você nunca esquecer isso aqui. O fundo. A base é tudo, né? E se você vê o que o Mário Azevedo faz, tanto o Mário Azevedo aqui, né? O papel para a gente sempre é o quê? O papel é a matéria. Você pega o papel e desenha em cima. Então você elimina ali qualquer coisa do papel. O que eles começam a fazer? Usar o próprio papel, a textura do papel, como forma artística. Então ele pega o papel e vai colando papel sobre papel. Aqui no caso é papel reciclado. Então ele consegue formar uma imagem inteira só usando o papel que antes era suporte, agora ele vira uma rede comunicável. Então, em certa medida, o que a gente conseguiu ver aqui, tem outros, último, eu prometo, aí a gente vai embora. Olha só, o último que eu vou falar aqui também, que está nessa rede da materialidade, de pegar certos elementos que eles não têm significados em si. Vocês sabem o que é isso aqui? Alguém sabe? Me fala. Isso! Você é daqueles que gostam de descer num tobogã cheio de gilete, né? Deve ser esse, né? E cair, não entendi. Né? Aqui, ó, isso aqui vai furar seu pé, né? Mas é opção, né? Tudo bem, né? Deve ser. Mas isso aqui, ó, é usado em ar-condicionado daqueles antigos. Né? Ah, agora todo mundo sabe. É lógico. Ah, tá. Então, mas o que é interessante? Pega um material que ele não tem propriamente um uso artístico, traz para cá e também ele consolida essa ideia da movimentação da luz dentro do objeto, né, como um todo, né? E para falar a verdade, essa ideia da prancha sempre chamou a atenção, né? Porque a gente já expôs aqui, até aqui nessa posição aí que parecia uma prancha mesmo, né? Mas ele faz vários
dessa natureza que são assim super interessantes do ponto de vista dessa figuração. Então agora eu vou retomar tudo desde o início e vai demorar mais 3 horas e recapitulando tudo, vai demorar mais 3 horas e meia. Não, para falar a verdade, eu agradeço muito vocês terem vindo. Nessas 6 palestras, né, a gente teve como objetivo fazer um recorte da coleção. Teve dias que foi só sobre arquitetura, outros só sobre a ideia da expografia, do centro de memória e assim por diante, né? Então a gente encerra esse ciclo, mas eu espero que essas palestras sejam mais um convite para vocês voltarem e terem uma possibilidade para vocês não esquecerem, assim, a possibilidade de vocês perceberem a questão técnica, que ela é impossível de ser percebida fora da visualização das obras originais aqui dentro do espaço, né? Espero que vocês participem de outros eventos. Agora eu finjo que eu me emociono e que essa foi a melhor palestra que eu dei. Mentira, foi a pior, mas isso funciona no final. Agradeço a Penélope por ter vindo, né, como sempre. E mais informações, a gente continua sempre em diálogo. E eu acho que a gente já está formando uma cultura muito bacana, que eu gosto, de pessoas que voltam, né? Isso é muito bom, muito obrigado. Isso é muito importante para a gente. E vocês vão perceber que várias vezes que vocês vão voltando, o conhecimento vai sendo ampliado, outras coisas que você não viu e assim por diante, né? Muito obrigado, palma para vocês pela paciência.